Boa noite, que a graça e a paz de Cristo seja com cada um dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. No nosso calendário, hoje celebramos e comemoramos a Páscoa. Na verdade, esta igreja comemora e celebra a Páscoa durante todos os anos, pregando a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite poder celebrar neste culto, principalmente para que a mensagem do Senhor, para que os cânticos e as orações cheguem aos irmãos que estarão nos assistindo através da nossa página do Facebook. Este culto que será transmitido, que possa, através da sua palavra, chegar ao seu coração e assim, da parte do Senhor, transformar, moldar, edificar a sua vida. Seja bem-vindo a este culto, reúna a sua família e adore ao Senhor, pois nós iremos louvar, adorar e bendizer ao Senhor neste culto, pois o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e glória e louvor. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar e iniciar assim o nosso culto. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado ao Senhor. Nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, para celebrar e agradecer a Ti, suplicar as Tuas bênçãos, Tua presença sobre nossa vida, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Tempos difíceis, confusos, mas a Tua presença é real. E nós bendizemos aqui o Teu precioso nome. Fala o nosso coração, Senhor. Fala o coração da Tua igreja, do Teu povo, que aqui vem ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, nas Escrituras sagradas. Recebe o nosso louvor, bem como as nossas orações, Senhor, pois temos por certo, Senhor, que mesmo em tempos difíceis, o Senhor caminha conosco, apesar de nós. Senhor amado, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, vamos fazer a leitura bíblica em Isaías 53, leremos do versículo 4 até o versículo 12. Isaías 53, do versículo 4, versículo 12. Um texto bem conhecido e todos nós aqui iremos fazer leitura. Você pode acompanhar na sua Bíblia, junto com a sua família, e assim, nesta leitura, também meditarmos naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Diz assim o texto de Isaías, a partir do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém?
Que Deus seja louvado. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor Deus, que por tua palavra, por tua verdade, que é a palavra que aqui lemos, meditamos no profeta do Antigo Testamento, que já profetizava e fazia menção do nosso Salvador, do seu sacrifício e dor. E neste domingo nós celebramos a vida, pois ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós aqui estamos para agradecer a Ti, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós iremos cantar ao Senhor e louvar e bendizer o seu nome. Vamos cantar 2 cânticos. Cante conosco, louve e bendiga ao Senhor. Amém?
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, salvação. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, teu nome, teu nome é doce, é capaz de dar ao homem salvação, salvação. Só de ouvir tua voz. Amém. Que Deus seja louvado. Meus amados irmãos, antes de meditarmos na palavra do Senhor, gostaria de aqui fazer uma nota de pesar, tristeza. Informamos a todos os irmãos que ainda não sabem sobre a partida da nossa querida irmã Albertina, irmã Beta, esposa do nosso querido irmão Osmar. Partiu nesta madrugada e nesta hora está com o Senhor. Peço aos irmãos que estejam orando, intercedendo pelo conforto de Deus, pela família. Orem pelo irmão Osmar, pela irmã Luzia, irmão Antônio e os demais filhos, que neste momento, e todos os familiares que nesse momento estão passando um momento difícil com a partida. Mas apesar da dor, da tristeza, de toda essa adversidade com a partida, a alegria também no nosso coração, pois a nossa querida irmã descansou no Senhor e está na presença do nosso Deus. E que o Senhor Jesus Cristo cuide desse contexto tão difícil, tão complicado que nós estamos passando, para que Deus guarde e proteja os seus, a sua igreja, diante de um contexto tão adverso. Por isso, meus queridos, orem ao Senhor para que Deus traga do seu conforto, do seu cuidado para a vida de cada um. Vamos orar?
Senhor Deus, Pai, eu peço a Ti, venho a rogar ao Senhor, traz o consolo, o bálsamo, Senhor, para a família do irmão Osmar, pois a Tua serva partiu, está na Tua presença nesta hora. Traz conforto para o irmão Osmar, irmã Luzia, irmão Antônio, Luzineide, todos os outros filhos, netos, bisnetos, que sofrem com a partida. Mas a família também se alegra, com certeza, porque ela está na Tua presença. Ó Deus, protege o Teu povo também, a Tua igreja, todos os demais, nesse contexto de pandemia, que não tem sido fácil. Sim, Senhor, eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vamos meditar. Quero hoje trazer o texto de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. E a mensagem de hoje tem como tema reflexões pascais. Quero poder trazer neste texto, claro, falando do nosso Cristo, falando do nosso Senhor que morreu na cruz e pagou o preço do nosso pecado. Isso tem sido a nossa Páscoa. E nós celebramos ao longo de todo o ano nosso Cristo ressurreto. Hebreus capítulo 12, dos versículos de 1 a 3, nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a alegria, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Meus queridos, talvez das melhores Páscoas que tivemos, acredito eu e para mim, das melhores desta geração que tivemos, de 2020 e 2021, com certeza, desses 2 últimos anos, dentro da pandemia, tem sido dos melhores. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque em tempos normais e tranquilos, em tempo em que temos uma vida muito tranquila, sem adversidade, sem problemas, nós temos a capacidade de sermos negligentes e indolentes com relação à nossa vida espiritual. As festas e os momentos felizes, né, e também de tranquilidade, sem ter problemas e adversidade, proporcionam um bem-estar social, emocional, e assim produz, meus amados irmãos, uma falsa sensação de bem-estar espiritual. João Calvino dizia em suas Institutas que o verdadeiro conhecimento que podemos ter de Deus não pode ser gerada pela fantasiosa experiência vã que possa produzir um bom juízo de si mesmo, um bem-estar espiritual positivo sobre si mesmo, senão aquela que provém do próprio Deus. Esta pandemia, além de toda a desgraça, todas as perdas que tivemos, tragédias que percebemos no mundo inteiro, no nosso estado, ao nosso redor, também tem produzido cristãos verdadeiros que conseguem visualizar na glória de Deus, visualizar a glória de Deus mesmo diante a todas essas adversidades que tem acometido a humanidade, pois conseguem ver no Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, a razão da nossa esperança. Pois bem, no que então nós devemos aqui refletir? Que reflexão o Senhor requer de nós? Que reflexão será que o Senhor requer da sua igreja, requer do seu povo? Em primeiro lugar, meus queridos e amados irmãos, a primeira verdade que o texto vai nos apresentar, que eu dirijo aos irmãos, é: corra para Cristo com propósito. Por que isso, hein, meus amados irmãos? Lá no capítulo 10, nós vamos ver, lá nas linhas finais do capítulo, que houve uma severa advertência àqueles que estão caindo e se afastando
por causa da incredulidade. Há um puxão de orelha ali. Lá no capítulo 11 de Hebreus, observa-se a importância da fé e da galeria dos heróis da fé, onde nos é apresentado ali mártires, homens de Deus, servos do Senhor, que apresentaram bom testemunho de fé. E aí, o autor de Hebreus começa o seu texto dizendo: portanto, também nós. O que vai acontecer, meus irmãos? Agora, para ser aplicadas as verdades espirituais na vida dos cristãos, o autor de Hebreus junta-se com seus ouvintes para dizer o seguinte: precisamos adicionar a nossa fé à dos nossos heróis da fé, aqueles que são apresentados no capítulo 11. Ou seja, meus amados irmãos, precisamos provar nessa nossa geração que a vida cristã pode ser vivida de maneira vitoriosa e triunfante, sim. Eles foram homens normais, pessoas comuns como nós. E nós devemos ter também a mesma fé. O autor de Hebreus está dizendo, portanto, também nós. Assim como eles. Bem, o assunto que eu estava tratando é sobre fé. O autor de Hebreus diz: agora quero me dirigir a você dizendo o seguinte: também nós, no mesmo sentido da fé que eles tiveram, impulsionados pela fé, da maneira como eles viveram, também nós. É esta ideia que o autor quer nos ensinar. E aí então ele diz o seguinte, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Olha o texto, olha como diz a referência. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A cena que nos é apresentada aqui é como quem nos observa, como se fossem espectadores. E os tais observadores, que são os homens de fé, que são citados lá no capítulo 11, eles estão olhando para nós, estão olhando para a igreja. E quando se fala nuvem de testemunhas, porque o que se diz é que há numerosas pessoas que são exemplos de fé para nós. E aí nós temos a galeria dos heróis da fé. Mas eles não são meros espectadores, observadores. Eles são testemunhas que deixaram um legado de fé para impulsionar a igreja de hoje a viver do mesmo modo. Ali é citado José, é citado Abraão, homens que viveram a vida e testemunharam sobre a fé. Eles são as testemunhas que devem e nos ajudam com seu exemplo, testificando sobre a veracidade das verdades espirituais, sobre os poderes do mundo invisível, sobre como devemos viver segundo a nossa fé evangélica. Corra na direção de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, aquele que morreu na cruz do Calvário. Corra na sua direção, corra aos pés de Cristo, ao seu trono de graça. Ele diz no texto, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Bem, sabendo quem são essas testemunhas, ele então diz, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. E eu digo aos irmãos, corramos com perseverança na direção de Cristo. Mas antes tem uma questão. Ele diz o seguinte, que nós devemos nos desembaraçar, que nós devemos retirar de nós, ele fala no texto, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que isso quer dizer? O que é correr a carreira de cristã? O que é caminhar na direção de Cristo? Correr na sua direção? Mas antes, ele então diz que é necessário que aquele que está correndo possa se desfazer de pesos e de pecados. Bem, a ideia aqui do autor é dizer que nós devemos colocar de lado, ou seja, por fora de si, colocar de lado. É como um corredor, um atleta que corre uma maratona. E ele deve ter o mínimo de roupas possível para correr, porque são embaraços, são pesos que podem lhe atrapalhar a chegar ao seu destino final, que podem atrapalhar os seus movimentos na hora da corrida. Essas roupas podem ser pesos inúteis, que não ajudarão o corredor, ou não ajudarão
o cristão a chegar no seu objetivo maior, que é Cristo Jesus. Esses pesos aqui, meus irmãos, que ele cita, pode ser qualquer coisa não essencial, que no momento da corrida apenas atrapalha. Podem ser todas aquelas coisas que nós colocamos como empecilho, como desculpa, como alternativa, ou como suporte à nossa espiritualidade, mas que são inúteis. Ou até mesmo tudo aquilo que substitua a nossa fé com Cristo. São pesos, são as adversidades, são os problemas, são as inquietações, são os problemas, tudo aquilo que muitos de nós temos vivido, meus amados irmãos. Meus queridos, devemos refletir o que tem atrapalhado a sua vida na sua caminhada com o Senhor. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é Cristo, o Senhor que morreu pelos seus pecados, e você precisa caminhar tendo foco nele, tirando tudo aquilo da sua vida que realmente atrapalha. Ele diz que além do peso, também do pecado. Diretamente ele cita que o pecado não pode servir de empecilho na nossa relação com o Senhor, na nossa corrida espiritual, na caminhada com o Senhor, e devemos pôr isso fora. Mas no texto em questão fica evidente que o pecado em questão aqui é a incredulidade. Eu poderia citar tantos outros pecados, e se você tiver algum pecado que esteja atrapalhando, confesse-o, abandone, se arrependa. Mas em questão no texto a incredulidade. Mas por que incredulidade? Porque no capítulo 11 ele falou sobre fé. Logo o contexto aqui é sobre fé. E que o pecado que está atrapalhando a corrida dos irmãos tem sido a falta de fé, ou seja, a incredulidade. Todos os demais pecados podem ser aqui elencados, mas estamos diante de nós, tendo os observadores, grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres de fé, que viveram e morreram por Cristo. Homens que deixaram um legado de fé, nos observam. E o pecado que deve ser abandonado aqui deve ser, sim, a incredulidade. Pois a incredulidade não combina com os filhos de Deus. Ele diz que são coisas que nos embaraçam, coisas que nos perturbam nessa nossa caminhada cristã, que diz que tenazmente nos assedia. Algumas versões vão dizer, algumas traduções vão dizer, pecados que facilmente são vencidos, ou pecados que nos vencem com facilidade. De certa forma, ele está falando para cristãos que aparentemente são maduros, mas que são facilmente vencidos pela incredulidade, pelo pecado. Ou há uma outra tradução que vai dizer que pode ser pecados ou pecado que nos circunda completamente, pecado que vem a nos rodear. Mas ele vem nos lembrar que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós, que estão nos observando, que estão ali para nos impulsionar, para nos ajudar até sim, para nos motivar a entender que assim como eles conseguiram em Cristo Jesus, nós também podemos, na mesma medida de fé, caminhar na direção de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E aí então, meus irmãos, uma vez colocando de lado esse embaraço, corramos agora com perseverança a carreira que nos está proposta. Tirou o desembaraço, tirou o peso, tirou o pecado, agora corra. E ele fala, corra com perseverança. Algumas traduções vão chamar perseverança de paciência, que pode ser muito bem aplicado aqui, corra tendo paciência. Aqui é o centro deste ponto, desta questão. Corra para Cristo, corra na direção de Cristo como se Ele fosse o alvo e um ponto de referência daquilo que você realmente precisa. Ou seja, meus amados irmãos, correr com perseverança é ao mesmo tempo dizer que sejamos cristãos sérios, diligentes em nossa carreira cristã. Tenha zelo, tenha paciência, tenha perseverança, tenha disciplina. Se dedique, se empenhe em sua alma, na direção daquele cujo é o nosso objetivo, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ficou perplexo com os irmãos da igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 7.
Ele diz assim: vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo questiona ali aqueles amados irmãos que estavam desenvolvendo, estavam correndo bem na maratona, mas que desviaram o foco, não correram com perseverança. Mas por quê, meus irmãos? Porque você precisa entender que você precisa ter um propósito, é real, para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Logo, assim também, seja como for, ou seja qual for o resultado, a carreira cristã, infelizmente, tem sido abandonada por muitos, por falta de diligência, por falta de disciplina, como se fosse um atleta amador. Entendam, existe um prêmio ao final. Esse prêmio está em Cristo Jesus, que está na linha de chegada, aguardando todos nós, no seu trono de graça. É uma carreira que nos está proposta, é uma carreira, é uma caminhada que a nós foi dada com propósito, com uma finalidade. Por isso, entendamos que há um curso bem definido, há regras a cumprir, há exigências que devem ser obedecidas e, é claro, há um propósito estampado para os filhos de Deus que devem correr na direção daquele cujo é o nosso alvo maior, Cristo Jesus, da qual nós viveremos, com o qual nós viveremos para a eternidade. A segunda verdade, meus irmãos, além de correr na direção do nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, nós devemos olhar firme para Cristo, nosso Cordeiro Pascal, diz o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Tentem enxergar este quadro. O estádio estava repleto de espectadores, sentados em intermináveis fileiras nas arquibancadas, de modo a formar uma grande nuvem de testemunhas. Porém, o mais importante não são essas pessoas. O mais importante é aquele que está lá na linha de chegada, esperando por nós, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A nossa irmã Albertina concluiu a carreira, guardou a fé, conseguiu completar, porque os seus olhos estavam em Cristo Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Não tire os seus olhos, não tire o seu coração de Cristo Jesus. Não faça como Pedro, que quando começava a caminhar por sobre as águas, começou a desviar seus olhos para o alvoroço das águas do mar e começou a afundar. O que Cristo requer de nós, meus irmãos, sim, em tempos difíceis, confusos, complicados, que estamos passando e vivendo. E que apesar disso tudo, é difícil sim, mas não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Devemos fixar, firmar, porque uma vez estando nele, jamais iremos perecer, jamais iremos afundar, jamais iremos desviar, principalmente pela incredulidade. Olhe firmemente, pois nós precisamos olhar firmemente para aquele que está lá na linha de chegada. Cristo, meus amados irmãos, Ele não somente nos acompanha na caminhada, na corrida, não somente Ele está ao nosso lado, mas Ele está lá na linha de chegada, é nosso alvo maior. Ainda que a nuvem de testemunhas nos sirva de ajuda, nos impulsione, nos motive, contudo, só existe um para quem devemos olhar com toda a força da nossa alma, e Ele nos ajudará a chegar na linha final, no ponto final. Devemos olhar exclusivamente para Jesus, nunca desviando os nossos olhos por conta de toda e qualquer distração, ou peso, ou pecado que se coloque contra nós. Ele é chamado de o autor e o consumador da nossa fé, porque Ele é o iniciador e o que aperfeiçoa a nossa fé, aquele que nos deu fé, aquele que confirmou a fé, aquele que nos outorgou na nossa alma a fé que temos. Ele, Jesus, é a causa primeira e última da nossa fé, ou seja, a fé que temos vem de Deus. A fé é um dom de Deus.
que nos foi dado ao lado da graça, para que continuemos a caminhar. E consumador, porque Ele é que estabelece, firma e consolida a fé que temos nele. Mas os nossos olhos precisam estar firmados nele. E sabe por que este Cristo, o Cordeiro Pascal, fez isso, meus amados irmãos? Olha, o texto nos diz assim: o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, sentado e assentado está à destra do trono de Deus. Bem, nós devemos estar olhando firme, pois Ele é o autor, olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque aqui está o verdadeiro testemunho. Nós temos o testemunho dos mártires da fé, né? O testemunho da galeria dos heróis da fé. Mas o grande e principal testemunho que temos aqui é que Cristo preferiu, Ele resolveu suportar a cruz do que ter alegria. O texto nos fala, em troca de alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Há uma alusão aqui, meus irmãos, ainda que por inferência da doutrina da justificação. Ou seja, Jesus, como nosso substituto legal, trocou seu status real para assumir o nosso sofrimento e dor que nos estava destinada como pecadores. Merecíamos o inferno, mas Ele resolveu, no nosso lugar, suportar a cruz. Deixou de lado a tristeza para assumir o nosso lugar. Isso se chama a doutrina da justificação. Pois Cristo nos substituiu, Ele se fez pecado por nós, assumiu a nossa cruz, pagou o preço dos nossos pecados, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. E Ele foi assim crucificado. Suportou a cruz, diz o texto, não fazendo caso da ignomínia. O que isso significa, meus irmãos? É que aqui também é nos apresentada uma outra doutrina bíblica, chamada de o estado da humilhação de Cristo. Por quê? Porque ao suportar a cruz e ao suportar todos os insultos, Ele acabou recebendo todos aqueles elementos de humilhação que nós deveríamos receber, mas Ele recebeu. Sabe por quê? Porque para pagar o preço, cumprir o propósito de Deus, para pagar o preço do nosso pecado, Ele suportou. Ou seja, Cristo passou por uma morte horrível que envolvia os mais horrendos sofrimentos que nem ao menos era destinada aos cidadãos romanos, porque tal morte era cruel e totalmente humilhante, e segundo as leis romanas, jamais esse tipo de morte poderia cair sobre um cidadão romano. Qualquer outra pessoa podia, menos para um romano. Era inadmissível. E Jesus recebe as piores dores, os piores sofrimentos, a morte de cruz, a pior morte, e Ele suporta isso em seu lugar. Ele decidiu, escolheu fazer isso para pagar o nosso preço do nosso pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi imolado por nossa causa. E Ele suportou a ignomínia. O que é isso, irmãos? Ele recebeu todos os insultos. Foi insultado. Ignomínia é isso, é ser insultado, é ser aborrecido, é receber todas aquelas agressões físicas e verbais. E Ele recebeu isso. Todos nós sabemos que nos evangelhos é citado que enquanto Ele caminhava, fazia via crucis, né? Ele recebia todos os palavrões e insultos. Mas Isaías fala, Ele não abriu a boca. Nesse sentido, Jesus, ao suportar a ignomínia, Ele não permitiu que o terror, que o temor, que os sofrimentos tomassem conta do seu coração, o coração dele, né? E da sua alma. Jesus ignorou todos os insultos e agressões, bofetadas, sofrimentos, traições, negações, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele assumiu tudo isso. Por quê?
Porque Ele é a nossa Páscoa, para nos dar nova vida. Por isso, olhe firmemente para Cristo, pois Ele é tanto o autor e firmador da nossa fé. Olhe firmemente para Cristo, pois Ele preferiu sofrer na cruz do que ter alegria em nosso lugar. Olhe firmemente para Cristo, pois Ele suportou a cruz por você, mesmo recebendo Ele os piores insultos. Apenas olhe para Jesus Cristo, apenas olhe firmemente para Cristo, pois Ele está lá no trono, lá na linha de chegada, aguardando por você. Olhe firmemente para Cristo, pois Ele não é apenas o Cordeiro, Ele também é o leão da tribo de Judá. Amém? Por fim, e não menos importante, reflita sobre o Cristo crucificado. O versículo 3 nos diz assim, meus amados irmãos: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A expressão é melhor, reflitam diante de tudo isso. Reflitam a respeito de Cristo. Considerem, pois, com atenção. Reflitam com seriedade a respeito de Cristo, aquele que suportou toda ignomínia, toda oposição dos homens, de incredulidade, dos sofrimentos, da dor, da morte, da ira de Deus. Cristo sofreu mais do que você possa imaginar. Reflita sobre isso. Neste ponto, o autor de Hebreus nos convoca para uma reflexão séria sobre Cristo e sobre o seu sacrifício vicário por mim, por você e por todos aqueles que creem no seu nome. Isto é Páscoa. Assim, todos nós estamos aqui sendo encorajados a refletir, a considerar tão grande nuvem de testemunhas que nos impulsionam, mas muito mais aquele que pagou o preço, que sofreu tamanha oposição, que sofreu tamanha ignomínia, insultos. Todos nós devemos considerar que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, que com certeza são evidentemente menores do que os sofrimentos que Cristo teve, como um pequeno preço a pagar pelo galardão a ser garantido no final da corrida proposta por Ele, Cristo Jesus. E por que Ele quer que a gente reflita? Ele quer que a gente reflita, quer que a gente considere com seriedade a respeito do Cristo crucificado, para que você não se fadigue, para que você não canse na caminhada, na corrida, para que você não desmaie, para que você não padeça. O que ele está aqui dizendo, meus irmãos, é que a caminhada, ela é dura, ela é difícil. Olha a vida cristã, olha o que a gente está passando, olha o contexto todo, é difícil, é complicado. Quantos já pensaram em desistir? Quantos já estão completamente fadigados, cansados? Quantos não aguentam mais e são a ponto de desmaiar? Considerem Cristo. Você que está aí, que não aguenta mais, você que não suporta mais nenhum passo, você que está a ponto de não mais suportar e cair, considere Cristo, considere o nosso Cordeiro Pascal, considere aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Quando você estiver esgotado, completamente enfraquecido, no seu coração, na sua mente, no seu corpo e alma, vocês devem correr na direção de Cristo, com perseverança. Vocês devem olhar com firmeza para Cristo. Vocês devem refletir, meditar, considerar, pois Ele sofreu tudo isso por você, para te encorajar a caminhar sua trajetória cristã, sabendo que Ele te sustentará. Considere Cristo para você não desmaiar. Considere e reflita sobre Cristo para que você não se canse a ponto de não mais conseguir continuar. Olhe para Cristo firmemente, que seus pensamentos, entendimento possa ser fortalecido, suas afeições possam ser restabelecidos na medida que você considera Cristo, na medida que você reflete, medita sobre Ele
e não permitindo que as suas afeições carnais, seus desejos mundanos, que os seus pensamentos passem por algum desvaneio, que deixe de desconsiderar Cristo Jesus, aquele que pagou o preço por você. Meus amados irmãos, se a gente fosse depender das nossas forças, a gente não consegue nada. Mas olhe para Cristo, corra na sua direção e reflita com toda a seriedade, inclinando a sua alma, o seu coração. Talvez você esteja fraco, esgotado, mas olhe para Cristo. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai te dar a graça para continuar. Reflita sobre aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Reflita sobre aquele que pagou o preço para que você estivesse aqui, para que você não desista, para que você continue seguindo o propósito para o qual o Senhor determinou e tem para você. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, que Deus seja louvado, engrandecido, que a verdadeira Páscoa nos consuma, que a verdadeira Páscoa esteja realmente em nossos corações, o Cristo crucificado e ressurreto, e que voltará para nos buscar. Eu encerro aqui este culto, desejando a você as mais ricas bênçãos do Senhor, e suplicando ao Senhor que te guarde. Mas não esqueça de olhar para Ele, de correr na sua direção, de meditar e refletir no seu propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Ainda informo aos irmãos, quarta-feira teremos o nosso culto de oração aqui no templo. Venha orar conosco. Venha estar juntos em oração diante do nosso Deus, pois Ele é digno de louvor, honra, glória e louvor. Próximo domingo nós teremos o nosso culto matinal às 9 da manhã. E em seguida nós teremos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18 horas, o nosso culto noturno. Os irmãos, ainda no contexto de pandemia, devemos respeitar a limitação de 50% no templo. Que aqui nosso templo está em 40 pessoas, no máximo 40 pessoas. Orem por nós, ore por esse contexto. Ore para que Deus traga consolo àqueles que perderam algum ente querido. Que Deus conforte e nos ajude a caminhar nesta carreira que nos está proposta. Amém? Pai amado, obrigado. Louvado seja o teu nome, por tua palavra e por este momento tão precioso. Continua a falar o nosso coração, Senhor, nos dando ânimo, graça para continuar fazendo a tua vontade. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos amados irmãos, consola a família do irmão Osmar e de todos quantos aqueles que sofrem e que carecem da tua graça, do teu cuidado e esperam restauração e saúde para os seus. Ó Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.